Agora, olha só que incrível essa história. Uma mulher acordou do coma depois de 27 anos, isso mesmo. Munira Abdullah, nessa foto aí publicada pelo jornal The National dos Emirados Árabes Unidos, sofreu um acidente de ônibus em 1991, quando levava o filho, que na época tinha 4 anos, para a escola em Emirados Árabes Unidos. Nesses quase 30 anos, ela mudou várias vezes de hospital porque os parentes buscavam por um novo tratamento. Até que algo inesperado aconteceu. Durante uma discussão do filho no hospital, a mulher começou a fazer sons estranhos. E 3 dias depois, ela despertou, chamando pelo filho, como se estivesse ainda lá no momento do acidente, 27 anos atrás. Munira continua com tratamento médico, como a gente vê inclusive nessa foto, ela em uma cadeira de rodas, mas agora consegue se comunicar. Uma história que chamou muito a atenção, e para entender melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Marcelo Calderaro, que é neurologista do Hospital Samaritano. Oi, doutor, boa tarde para você. Quando eu vi essa história hoje, eu fiquei quase sem acreditar, né? Parece uma história de filme, de novela, mas não é. Quais são as chances disso acontecer, de uma pessoa levantar do coma, sair do coma 27 anos depois, doutor? Boa tarde, Paula. Olha, essa é uma situação que é bastante curiosa, naturalmente, ela é rara o suficiente para virar uma notícia no mundo inteiro e está em todos os meios de comunicação, está havendo notícias sobre isso. Mas é uma situação extremamente rara, né? O coma em si é uma situação que é comum e ela é relacionada a inúmeras possíveis doenças que atacam o sistema nervoso, trauma de crânio, meningite, acidente vascular, hemorragias intracranianas, enfim, tem uma série de patologias que levam ao coma e, na grande maioria das vezes, são situações muito graves que levam o paciente à morte. Pode acontecer depois, se o paciente não morre nessa fase inicial, eventualmente ele começa a evoluir numa situação que ele abre os olhos, ele fica com alguma recuperação de alguma função que a gente chama de neurovegetativa, e é uma situação em que popularmente se consagrou o nome de estado vegetativo persistente, que é um nome que tem sido, de certa forma, tem se tentado abandonar na literatura médica, porque ele tem uma série de conotações negativas. Né? O que acontece é, essa paciente, embora esteja sendo noticiado que ela estava em coma, pelas notícias que a gente teve acesso, aí pela imprensa, né, obviamente eu não tive acesso ao prontuário médico dela e nem a examinei, a impressão pela notícia é que ela não estava num coma verdadeiro, mas sim nessa situação de estado vegetativo, que é uma situação que carrega, sim, um prognóstico que, na média, é ruim, mas ele é mais incerto. Existem outros relatos na literatura médica de situações muito raras, novamente, em que o paciente acorda depois de um estado vegetativo de muitos e muitos anos. Né? Então, isso é infrequente. Né? Pois é, eu fico imaginando agora as pessoas que têm aí algum parente em estado vegetativo nesse momento já acabam criando essa esperança, né? Tem ali o quando abandonar ou não, o quando desistir ou não. Para elas, depois dessa notícia, fica até mais difícil essa decisão. Se é que ela tem um tempo, existe um tempo para isso, doutor? Para já dar esse paciente como estado vegetativo, que como ele realmente já não vive mais? É, existem tempos médios. Né? De uma forma geral, quando o paciente ele entra em estado vegetativo após um trauma de crânio, a maioria dos pacientes que se recuperam dentro do primeiro ano. Então, em geral, a gente tem mais ou menos esse número na cabeça quando a gente conversa com as famílias. Isso não quer dizer que não existam pacientes que não se recuperem depois de um ano. Existem, mas eles são bem menos frequentes. E, obviamente, tanto tempo quanto essa paciente, 27 anos, é ainda mais raro. A questão de desistir ou não de tratamento, discussão muito mais complexa, que envolve não apenas o conhecimento em relação ao prognóstico dessa situação, que, como eu disse, ele carrega certas incertezas,
mas também uma boa comunicação do médico com a família, no sentido do que seriam os anseios do paciente de ficar ou não dependente de outrem naquela situação. Ah, existem situações em que a família entende que o paciente não gostaria de ficar meses ou mesmo anos dependente, totalmente dependente numa cama, imóvel, sem se comunicar. Então, mesmo que houvesse a chance de uma recuperação daqui a 27 anos, a pergunta é: será que essas pessoas gostariam de permanecer todo esse tempo aguardando uma recuperação? Então, é um pouco complexo. Eu entendo que as pessoas, quando veem esse tipo de notícia, ficam mais esperançosas. Isso é natural, é esperado, mas isso não tira a estatística da situação, que é uma situação que, na grande maioria das vezes, ela carrega um prognóstico um pouco mais reservado. O que tem que ser feito nessa situação, naturalmente, é dar todo o conforto médico e psicológico para que as famílias amadureçam as suas decisões de anseios em relação à terminalidade. Quer dizer, tem algumas famílias que elas têm isso muito claro, que elas não querem nenhum suporte artificial de vida nesse contexto. Outras famílias entendem que elas devem esperar mais tempo e amadurecem essa decisão com um pouco mais de calma, né? Não tem um certo e um errado, tem o que é combinado, acordado entre a equipe assistencial, médica e as famílias, naturalmente, sempre levando em consideração o que o paciente gostaria nessa situação, né? Pois é, nessa história que aconteceu lá no Emirados Árabes Unidos, é muito engraçado que ela sofreu um acidente, o filho tinha 4 anos, e pelo que a gente leu das notícias, foi esse filho que foi levando e mudando ela de hospital em hospital em busca de um novo tratamento. Ele estava com uma esperança aí danada para a mãe realmente acordar. E aconteceu, só que ela acordou 27 anos depois, esse garoto que tinha 4 anos, hoje ele tem mais de 30 anos, né? E aí como é que fica esse outro lado da paciente também, acordando 27 anos depois? Pelos relatos dele, quando ela realmente acordou, ela falava como se ainda fosse o dia do acidente, 27 anos atrás. Como é que fica? Quais são as sequelas de um paciente que acorda depois de tanto tempo assim, depois do coma? E é um tratamento que dura a vida inteira, doutor? É uma pergunta um pouco traiçoeira, porque, como eu te disse, a situação é extremamente rara, né? Esses casos isolados em que isso acontece, faz-se necessário que esses pacientes específicos sejam muito estudados pela medicina. Uhum, Porque, obviamente, a gente quer entender se algo aconteceu para essa paciente que a gente poderia fazer para outros pacientes claro. numa situação no primeiro ano ou nos primeiros 6 meses, que pudesse aumentar as chances deles de ficarem com uma recuperação íntegra da consciência. Outro aspecto que você me perguntou em relação às sequelas, a gente não tem como saber nesse momento, né? Agora é a hora de observar e ver para que lado que as coisas vão andar. Pode ser que ela continue se recuperando e que ela recupere a capacidade de lembrar coisas, eventualmente que ela recupere alguma função motora, pelo que a gente viu, ela está numa cadeira de rodas, né? E é um pouco complicado a gente, nesse momento, tentar estabelecer prognósticos baseados numa estatística que leve em consideração casos que não são o caso dela. Ela é uma Uhum. exceção, ela já é uma exceção, né? Então, agora tem que aprender com ela. A medicina tem que aprender estudando como que ela vai se comportar daqui para frente, né? Eu espero que eles façam isso e contem para todo mundo. Pois é, agora, na verdade, então, esse caso pode vir a ser um estudo que pode ajudar, inclusive, pacientes no futuro, né? Um case, exatamente isso. Já existe na literatura médica outras situações em que pacientes foram acompanhados com estudos de ressonância magnética ao longo do período em que estava no estado vegetativo, e esses pacientes que eventualmente, um paciente que eventualmente veio a acordar num determinado momento, depois de muitos anos, o que os médicos que o acompanharam acreditam é que
os neurônios eles foram lentamente ganhando, crescendo novamente, Hum. de tal maneira que num determinado momento aqueles neurônios fizeram a conexão e o paciente acordou. É claro que isso é uma teoria, isso é uma coisa que aconteceu em um caso e é difícil da gente dizer de uma forma generalizada, extrapolando para todo mundo, que isso vai acontecer sempre. Não, isso é raro. Mas, de novo, a gente tem que aproveitar a oportunidade do raro ter acontecido e estudar com isso para tentar avançar no conhecimento dessas situações, né? Tá certo, obrigada, viu, doutor? Conversei com o doutor Marcelo Calderaro, que é neurologista do Hospital Samaritano. Eu sei que é raro, mas às vezes a gente gosta de. A gente fala tanta notícia ruim todo dia. Um caso assim dá até esperança para todo mundo. Parece mais de novela e filme, de vez em quando uma historinha aí de novela e filme faz bem para nossa vida também, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, que vocês façam aí edições só com notícias boas. Assim espero. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui com a gente, viu?